Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar abertura para mais um culto de ensino da palavra do Senhor, onde o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar aqui para aprender mais um pouco da sua palavra. Quero saudar os irmãos que estão em casa também. Vamos estar orando para essa abertura desse culto. Vamos estar orando pelo caderno de oração também. Você que pode, você que está em casa, se você quiser se expor em pé, se você quiser ajoelhar os seus joelhos, nós vamos estar orando e apresentando esse nosso caderno de oração na nossa igreja. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, nessa noite, Senhor Jesus, nós colocamos diante da Tua presença, nos colocamos, Senhor Jesus, para pedir, Senhor, esse caderno de oração, que o Senhor Jesus venha alcançar, Senhor, essas pessoas que aqui depositaram a confiança em nossas orações. Se tem alguém, Senhor, que está doente nos seus lares, se tem alguém, Senhor, que está internado, Senhor, que o anjo do Senhor Jesus esteja visitando essa família, essa pessoa. Se tem alguém que está desempregado, que está em casa desesperado, atrás de uma porta de emprego, que o anjo do Senhor venha estar abrindo as portas, Pai, para que ele possa manter a sua família, o teu sustento, Pai. Senhor, nós apresentamos cada um que aqui se encontra nessa noite, cada um que aqui está para aprender a Tua palavra. Abra o seu coração, Jesus, abra o seu coração nessa noite, Pai, que nós possamos, Jesus, aprender da Tua palavra, que não só aprender, mas também guardar a Tua palavra, Pai, que cada dia que nós estudamos a Sua palavra, é um pouco mais que nós aprendemos a palavra do Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, obrigado, Jesus, pelo dia que passamos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito pela nossa família, da nossa igreja, cada irmão que o Senhor tem visitado, cada irmã que o Senhor tem visitado. Abençoa as crianças da nossa igreja, os jovens, que o Senhor Jesus venha alcançar cada um onde estão nessa hora, Pai. Aquele que não pode estar conosco nessa noite, mas no sábado, tenho certeza que estará conosco. Visita cada família, Pai, cada família da nossa igreja que estão em casa. Sabemos, Pai, que não estão em casa porque querem, mas sim por causa da situação que nós vivemos. Mas não importa onde você está, abra o seu coração nessa noite, que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida e na tua família. Basta você crer no Senhor. Amém, Jesus. Aí onde você está, na sua casa, você pode louvar ao Senhor, adorar ao Senhor conosco nesta noite. Incline teu coração, eleve a tua adoração ao Senhor nesta noite, amém?
Amém. Boa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos irmãos que também estão em casa, nos acompanhando neste dia chuvoso. Que o Senhor Jesus possa estar aí também com você neste momento. Vamos estar fazendo, antes de nós darmos início ao nosso estudo, uma breve oração, para que o Senhor Jesus possa abençoar as nossas vidas e nós possamos ter entendimento da palavra dele. Amém? Senhor, te damos graças, Senhor Jesus, e louvamos o teu nome que é santo e poderoso, Pai. Senhor, o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, Pai, é porque nós temos sede, Senhor Jesus, e nós temos fome, Senhor Jesus, de Ti, Pai. E nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, nós queremos que o Seu Espírito Santo revele a nós mais um pouco, Senhor, de quem o Senhor é, Pai, para que nós possamos ir um pouco mais fundo em Ti, Senhor Jesus. Pai, que essa palavra, Senhor, ela possa se tornar vida, Senhor Jesus, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor Jesus, que ela possa estar mudando a chave da nossa vida, Pai, para que nós possamos cumprir os Teus propósitos aqui na terra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento nesta noite, Senhor, e que os nossos corações, eles possam estar, Senhor Jesus, com expectativa, Senhor Jesus, e abertos para o receber da Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Hoje nós vamos estar dando sequência ao estudo do livro que nós começamos na semana passada, que é o livro de Deuteronômio. Semana passada nós fomos até a metade do livro, capítulo 17. Hoje nós continuaremos dando início a partir do capítulo 18 até o capítulo 34. E aqui também a gente vai estar encerrando o nosso estudo do livro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateuco, ou Torá, ou os livros da lei. E hoje nós vamos estar começando, assim como nós falamos, para relembrar um pouco da semana passada, da nossa aula. O livro de Deuteronômio, ele é dividido em 4 partes. 3 partes, elas são compostas por discursos de Moisés, e a última parte, ela está relatando o último período de vida de Moisés. Então está falando ali ainda de alguns feitos que Moisés fez antes de subir ao monte ali e ser entregue ao Senhor Jesus. A primeira parte ali, para a gente estar relembrando da semana passada, a primeira divisão, o primeiro discurso de Moisés, do capítulo 1 até o capítulo 4, no verso 43, aonde ele está relembrando as histórias do povo de Israel. Então ele está trazendo à memória daquela geração nova coisas que aconteceram até a chegada deles ali na frente do Jordão, para que eles pudessem atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. O segundo discurso de Moisés, ele começa no capítulo 4, no verso 44, e ele vai até o capítulo 28, no verso 68. Ele está fazendo o quê? Ele está relembrando alguns pontos da lei, alguns aspectos da lei para o povo. O terceiro discurso de Moisés, ele vai começar no capítulo 29 e ele vai terminar no capítulo 30. E aqui Moisés está fazendo uma lembrança ao povo da aliança que o Senhor tinha. Então ele está trazendo a memória dessa nova geração e ele está ensinando alguns aspectos da aliança que Deus fez com o povo lá atrás. E a partir do capítulo 31 até o capítulo 34, nós vamos ter ali últimos acontecimentos da vida de Moisés. Algumas coisas que ele fez nesse período, como por exemplo, levar Josué a ser líder do povo. Então nós vamos estar vendo um pouco mais à frente ali alguns desses acontecimentos finais da vida de Moisés. Para a gente lembrar também, o tema do livro central, ele é obediência. Nos 5 primeiros livros, nós temos temas centrais que são tratados, e o livro de Deuteronômio ele está falando sobre obediência. Então, Gênesis, nós temos lá sobre criação e queda.
E logo após a criação e queda, a gente vai ter uma parte contando sobre os patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, e contando um pouco da história de José no Egito. Depois nós temos o livro de Êxodo, que trata da libertação do povo depois que eles saem do Egito. Levíticos, que são os números das leis, é o livro das leis, as leis que o Senhor entregou para o povo no Monte Sinai. Nós temos o livro de Números, que também tem narrativas daquele tempo que o povo andou no deserto, até eles chegarem ao Jordão, depois eles retornarem, porque eles tiveram medo dos gigantes que habitavam na terra. Então, Números, a gente tem ali um livro que é tratado como serviço, ou seja, o povo se movimentando para manifestar a presença de Deus, a identidade de Deus sobre a terra. E nós chegamos em Deuteronômio, que o tema central é obediência. Então, Moisés está ali relembrando aquela geração, alguns pontos da história, alguns pontos da lei, das alianças, para que quando eles entrarem na próxima terra, eles continuem sendo servos fiéis a Deus, eles continuem seguindo o propósito que Deus tinha instituído para o povo. Então, por isso que nós temos o tema central desse livro como obediência. Amém? Nós vamos então dar início ali hoje a partir do capítulo 18, que ainda Moisés está fazendo lembranças a respeito da lei. Para quem não assistiu a aula passada, acho que vai ficar mais fácil conseguir depois entrar lá e ver o vídeo para poder conseguir entender o que a gente falou antes, que vai se dar sequência dessa parte aqui agora. E é muito interessante ver o todo. Aqui no capítulo 18, no comecinho aqui no verso 2, nós temos algo muito interessante, que serve para a gente hoje, como filhos de Deus. Diz assim, vamos ler o verso 1. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Amém? Então ele está falando ali que a tribo de Levi ela não receberia terra, nem porção no meio do restante das outras tribos de Israel, porque a herança do povo de Levi e o que eles tinham de mais prazeroso para fazer não era conquistar terras, mas era servir ao Senhor, era manifestar esse sacerdócio que ele tinha pedido para o povo lá atrás em Êxodo 19, 20. Então a tribo de Levi, porque o povo não quis absorver, não quis corresponder a esse chamado de Deus, para que eles fossem todos um povo sacerdotal a Deus, então a tribo de Levi ela ficou separada para fazer esse serviço de sacerdote. E a herança deles não era porção nenhuma de terra, mas era oferecer esse serviço ao Senhor. E hoje, nós que somos sacerdotes, por meio do sacrifício de Jesus, o que nós temos de mais precioso hoje, enquanto a gente está aqui na terra, é poder expressar e cumprir esse sacerdócio. Ou seja, levar uma vida com propósito para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado. Amém? Eu vi algo muito interessante hoje, até a respeito disso, para a gente trazer para o nosso povo sacerdotal. Lá em Mateus 6, nós temos a oração do Pai Nosso. E eu achei interessante que o rapaz estava falando um pouco a respeito de devocional e oração. E ele estava falando que todo dia, quando ele vai fazer o devocional dele, ele ora o Pai Nosso antes de sair de casa. É o devocional dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e por aí diante. E o que ele estava dizendo é que como ele faz e qual é a intenção que ele ora o Pai Nosso antes dele sair de casa. Quando ele vai orar o Pai Nosso ao sair de casa, ele traz isso para ele. Como nós vimos lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, a função deles quando eles exercessem o sacerdócio era santificar a Deus. Ou seja, tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Ou seja, se nós também hoje, como sacerdotes de Deus, nossas vidas elas têm que ser para a glória de Deus. Coríntios, quer comai, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus.
E o que ele faz no devocional dele é quando ele vai ler o Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, que hoje eu consiga santificar o teu nome. Então, para a gente entender a importância disso, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Quando nós vamos ver como é a realidade do céu na Bíblia, nós podemos, por exemplo, pegar Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão de Deus assentado no trono, e ele vê os anjos ao redor de Deus falando: Santo, Santo, Santo. Ou seja, os anjos eles estão adorando a Deus, santificando o nome de Deus, dizendo quanto o Senhor ele é incomum, quanto o Senhor ele é diferente de qualquer outra coisa que exista. Então, quando nós pudermos fazer esse devocional e entender que quando nós estamos levantando de manhã e saindo de casa, não para cumprir mais um dia de trabalho, não para cumprir mais uma rotina, mas eu estou saindo de casa e fazendo algo para que o nome de Deus seja santificado e seja glorificado, automaticamente o Senhor ele vai estar trabalhando na nossa vida e coisas vão estar acontecendo para que o nome dele seja exaltado. Amém? Vamos dar sequência ali. No verso 9 até o verso 14, nós vamos ter algo interessante ali. Nós temos o Senhor falando sobre abominações. Moisés lembrando na lei sobre as abominações das nações que eles estariam convivendo. Então Moisés está alertando aqui eles para abominações que existiriam para as terras que eles estavam indo. Vamos ler ali rapidamente, a partir do 9, diz assim, ó: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então nós estamos vendo aqui o Senhor falando a respeito de abominações, coisas que já existiam em outros povos, e o Senhor está dando leis para eles, para que eles não executem o que os outros povos também executam. Se nós pegarmos rapidamente lá, Juliano, você consegue colocar para mim, por favor, 2 Reis 21, 6. Amém. Vamos ver aqui, Juliano. E até fez passar seu filho pelo fogo e usou de algoéreos e de encantamentos, instituiu adivinhos e feiticeiros e fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Aqui nós temos um trecho do Senhor, da palavra do Senhor, falando a respeito de Manassés. Manassés, no livro dos reis ali, nas crônicas dos reis, foi um dos piores reis de Israel, a ponto de ele chegar a passar o filho dele pelo fogo, queimar um filho, sacrificar um filho com vida, para adorar um Deus estranho. E nós vemos aqui a palavra do Senhor alertando lá atrás, para que eles não compactuassem com as coisas dos povos estranhos, de nações estranhas, com idolatrias, feitiçarias e tudo mais. E quando nós olhamos o livro de Reis, por exemplo, nós vamos ver que muitas das coisas que aconteceram até que acontecesse o exílio, o Senhor ele estava alertando para que eles não fizessem essas coisas. Nós vamos pegar que Manassés, ele já é um dos últimos reis de Judá ali, antes do exílio de Judá. Então já é no capítulo 22, ali já é bem para o finalzinho, e aí depois nós vamos ver que resultou toda esse serviço, esse desserviço que eles fizeram para o reino no exílio, despertou a ira no Senhor. Mas se nós pegarmos desde as trajetórias a partir de Salomão,
que começou com a idolatria no reinado dele, até chegar a esse ponto, nós vamos ver que muitas das coisas o Senhor ele já estava alertando aqui para que eles não fizessem, porque eles sofreriam alguma coisa se eles não obedecessem à palavra do Senhor. E muitas das coisas que nós vivemos hoje, nós sofremos hoje, por exemplo, eu posso ter um problema e de repente eu posso estar sendo somente negligente à palavra do Senhor. E eu posso indagar ao Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas a resposta, ela está na palavra do Senhor. De repente, os outros reis que vieram depois de Manassés, eles falaram, mas por que eu estou sendo exilado? Por que o Senhor não vem comigo? Por que o Senhor não é mão forte comigo? Mas são coisas que estavam acontecendo já há muito tempo e que o Senhor há muito tempo havia alertado. Então nós temos uma palavra que ela foi escrita há muito tempo atrás, mas mesmo ainda hoje é atual e amanhã vai ser mais atual. Então ela vai cumprindo com todos os nossos dias, ela vai nos orientando todos os nossos dias. Então, se nós quisermos ter uma vida perfeita com Cristo, se nós quisermos estar crescendo com Cristo, nós temos que atentar para a palavra do Senhor. Amém? No verso 15 ali também, diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Então aqui nós temos uma promessa messiânica. Nós temos aqui Moisés escrevendo a respeito de Jesus. Nós podemos ver lá, pode pôr para mim por favor, Juliano, Atos 3, 22. Isso, 3:22. Pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O 23. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será extirpada dentre o povo. Então nós temos lá no livro de Atos, depois se os irmãos quiserem tá dando até uma lida na sequência, nós vamos ver que eles estão falando acerca de Jesus. O Lucas, quando ele escreve ali o livro de Atos, ele faz tá escrevendo o que aconteceu naquele período, né? Então ele está lembrando ali, ele está falando o que Moisés já tinha dito aqui atrás. Então eles estão falando a respeito de Jesus. Nós estamos vendo aqui Moisés fazendo uma profecia messiânica. No capítulo 19, nós vamos ter aqui coisas que a gente já viu lá no livro de Levítico, livro de Números, falando a respeito das cidades de refúgio, limites acerca dos limites das testemunhas. Depois os irmãos podem estar dando uma olhada em casa também. Aqui no 20 nós temos algo também muito interessante. Capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. 2. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos e salvar-vos-á. Amém? Então aqui nós temos Moisés também encorajando o povo a não se intimidar com os povos com quem eles guerreariam. Então nós também podemos trazer isso para os nossos dias, para a gente não temer as batalhas que a gente tem todos os dias, porque se nós estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se vierem batalhas, Ele estará do nosso lado para que nós possamos vencer essas batalhas. E nós estamos vendo aqui até ele fazendo referência a número, para que o povo de Israel não prestasse atenção na quantidade de pessoas que eles eram, por exemplo. Nós podemos ver que no livro de Números,
do capítulo 1 ao número 4 nós temos um censo, e no capítulo 26 também nós temos um censo, ou seja, eles estão contando os homens do povo de Israel. No capítulo 1 nós temos o censo dos homens de guerra do povo de Israel, capítulo 1. No capítulo 26 nós vamos ter de novo esse censo dos homens de guerra, que já é a nova geração. Então nós podemos ver que a temática do livro de Números é essa. Nós temos primeiro 600 mil homens que eram capazes de ir para a guerra no capítulo 1, e depois no capítulo 26 nós também temos 600 mil homens que poderiam ir à guerra, que são esses homens com quem ele está falando aqui no Jordão. E o interessante é que eles mandaram espias para ver a guerra. Eles sabiam quantos homens de guerra eles tinham para poder ir tomar posse de Canaã. E quando eles chegam lá e eles veem os gigantes, eles ficam com medo e eles retrocedem. Então nós vemos que a primeira geração, ela perdeu o direito de entrar na terra prometida por falta de fé, e porque elas não acreditaram que o Senhor poderia vencer a batalha por eles. Então nós temos aqui ele falando um pouco a respeito das leis de guerra, mas ele falando para o povo, encorajando que eles não se intimidem com o tamanho dos povos, em números, em tamanhos, porque a guerra é do Senhor, e o Senhor ia lutar essa guerra por eles. Amém? No 21, nós temos algo também muito interessante. Esses dias nós lemos aqui, 21, 22, diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, o penduraste e o pendurares. Vamos ler de novo, 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, e o Senhor teu Deus te dá, que o Senhor te Deus te dá em herança. Vamos ler rapidamente Gálatas, põe para mim por favor, Juliano, Gálatas 3:13. Amém. Diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Nós temos aqui um texto que a gente vê bem específico. Ele está falando que quem for pendurado no madeiro, esse é maldito. Mas, dando uma estudada, a gente vê que eles não tinham, dentro do povo de Israel, esse costume de matar alguém crucificado, pendurado no madeiro. Geralmente, as leis diziam que ou apredejariam, ou eles baniriam do arraial aquele que estivesse em pecado. Mas você não vai ver em momento algum aqui falando que alguém foi pendurado no madeiro no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui uma preparação para aquilo que aconteceria para Cristo. Mais à frente a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui de novo. No 22 ali, nós vamos ter ali de novo o Senhor falando a respeito do amor para com o próximo. Vamos ter algumas outras leis ali, o que Moisés escreveu. No 23 também, nós estamos ali falando sobre pessoas que não poderiam estar participando das assembleias. Tem outras leis ali que a gente também já tratou nos livros anteriores. No 24, a gente tem outras leis ali, mas tem algo interessante aqui, ó. 24:5, para a gente poder destacar, diz assim: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa, para alegrar a mulher que tomou. Então nós estamos vendo aqui vamos dizer assim, um ensinamento para a família que Moisés estava dando. Por exemplo, essa sexta-feira, o Biro e a Tássila, eles vão estar contraindo matrimônio. De repente, eles têm uma chama muito acesa no coração de evangelismo. Eu tenho o coração de missões, eu quero ir para as missões, quero ir para as nações.
E aí eles acabaram de se casar na sexta e na segunda eles estão pegando um avião para ir para a África. Eles vão trabalhar de missionário. O que a palavra está dizendo aqui é que o correto é que antes de fazer qualquer coisa, de buscar um trabalho, de querer fazer algo, é que eles constituam e fortaleçam esse laço familiar, para que isso não fique pesado, para que eles não pulem etapas dentro de casa. Amém? No 25 nós também vamos ter outras leis ali que a gente já viu, mas tem no 13 ali, vamos ler ali, 25:13, diz assim: na tua bolsa não terás pesos diversos um grande e um pequeno. Na tua casa não terá 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Então ele está falando também da importância do não pode existir 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que ser justos sempre que nós estivermos fazendo algo. Não podemos fazer distinção de uma ação, distinção da pessoa. A gente tem que sempre estar agindo da mesma maneira. No 26 ali, a partir do verso 1 diz assim: e será que quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, versículo 2, também tomarás das primícias de todos os frutos dos solos que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e o porás no cesto, e irás ao lugar que recolher o Senhor teu Deus, e para ali fazer habitar o seu nome. Ali nós vamos ter depois uma sequência ali que é bem interessante. Ele está falando de dízimos, ofertas, mas ele também está falando a respeito de gratidão para o povo. Então, quando o povo entrasse dentro dessa terra que o Senhor tinha prometido para eles, que eles pudessem ter esse ato de gratidão, de ofertar ao Senhor para agradecer por aquilo que eles estavam obtendo, não por meio das suas forças, mas por meio do que Deus estava abençoando ele. E nós podemos trazer esse princípio para a nossa vida hoje, quando nós vamos dizimar e nós vamos ofertar. Não é simplesmente, vamos dizer assim, eu vou pagar um carnê para mim ir para o céu, ou eu vou pagar um carnê no clube da igreja que eu sirvo, porque eu estou indo lá e eu tenho que fazer isso. Mas muito mais do que isso, é o quê? É eu ser grato ao Senhor por aquilo que Ele me sustenta e me supre no meu mês. Amém? Aqui no capítulo 27, nós temos algo também que é interessante. A partir do verso 15 até o verso 26, nós vamos ter alguns exemplos ali do que é ser maldito. 15 diz ali: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra de mão de artifício, e puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá amém. Vamos lá no 26, diz assim, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Nós temos aqui nesse trecho, todos os versículos ali, todos os versos, eles começam com maldito, e ele está apontando o que é ser maldito. Maldito é o homem que fizer isso, maldito é o homem que fizer aquilo. E nós, recapitulando lá no capítulo 21, no verso 22, quando nós temos Jesus, vamos dizer assim, a figura de Jesus, se fazendo maldição num madeiro para que os nossos pecados fossem perdoados, nós podemos ver aqui as acusações que Jesus poderia estar sofrendo. No verso 26, por exemplo, está falando aqui, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprindo. E Jesus veio e se fez maldito no madeiro para que a gente pudesse ter vida de novo, para que a gente pudesse ter acesso a Deus de novo. E o interessante é que no 26 que está falando, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei e não as cumprindo. Você imagina como é paradoxal a coisa, né? Jesus veio
e ele diz que ele veio para cumprir todas as palavras, para que todas as profecias também se cumprissem nele, ou seja, ele não veio extinguir a lei, ele veio cumprir a lei, e confrontando tudo isso, ele ainda foi feito maldito para que a gente pudesse ter vida. É interessante, a gente viu na aula passada, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Aqui no capítulo de número 4, no verso 39, diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, por isso hoje saberás e refletirás. E quando nós pegamos algumas verdades como essa na Bíblia, que o Senhor foi colocado no madeiro, porque quem era colocado no madeiro era feito maldito. Que o Senhor, cumprindo todas as coisas e sendo justo, ele ainda foi considerado maldito para que a gente pudesse ter vida com ele, para que a gente pudesse ser salvo e reinar junto com ele. Então, às vezes, essas verdades, elas são muito mais importantes, não só saber que isso é uma realidade, mas também a gente refletir isso no nosso coração. Porque se a gente parar para pensar e a gente começar a analisar os nossos feitos durante o dia, os nossos feitos ao passar dos anos, aquelas coisas que a gente ainda precisa melhorar, a gente vai ver que a gente está muito distante de conseguir, por exemplo, no verso 26, confirmar todas as palavras dessa lei, cumprindo elas. Porque se a gente ainda não está vivendo num corpo glorificado, a gente ainda está esperando o encontro com Jesus, para que a gente receba um corpo glorificado, e aí a gente possa ter vida em plenitude, ou seja, a gente não tenha mais esse corpo mortal de pecado. Ou seja, a gente só não está sendo feito maldito porque Cristo fez esse papel para a gente. E a gente não pode se deparar com uma verdade dessa achando que isso é algo normal. Nossa, que legal, Jesus se fez maldito por mim. Oh, que bacana. Isso tem que reverberar dentro da gente para que a gente consiga matar mais ainda aquilo que está querendo pular para fora. Para que a gente tente buscar um pouquinho mais ainda a nossa, vamos dizer assim, a nossa santificação. Para que a gente consiga buscar um pouquinho mais ainda ser parecidos com Cristo. A palavra está dizendo que não basta a gente saber, mas a gente tem que refletir no coração. Nós precisamos crer nessa verdade e precisamos trazer todos os dias essa memória no nosso coração para que a gente comece também a mudar ações. Ou seja, algumas coisas na minha vida eu já venci e eu já avancei e eu já não volto mais. Mas isso não quer dizer que eu não tenho outras coisas para avançar. Então, talvez às vezes a gente ache, poxa, eu era um ex-dependente químico, agora eu me converti e eu não preciso mais fazer mais nada, já me converti, já parei de usar droga, entendeu? Mas eu conto uma mentirinha aqui, outra ali, eu dou uma enganadinha ali, outra aqui. Ou seja, eu ainda preciso melhorar e eu sempre vou ter alguma coisa para melhorar. E esse ato de refletir as verdades que a gente aprende, que a gente lê na palavra de Deus, refletir isso no nosso coração, é o que muitas vezes vai aumentar a nossa fé e vai dar ânimo para que a gente prossiga, para que o Senhor Jesus trabalhe mais ainda no nosso coração. Amém? Vamos ali, no 28, ele está falando ali já sobre bênçãos, ele está finalizando ali aquela sessão. Então ele está falando sobre bênçãos, está falando sobre castigos por desobediência. No 29, nós vamos estar dando uma olhada ali. No 29, ele começa a terceira parte,
o terceiro discurso. Ele está começando a falar aqui agora a respeito da aliança. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns versículos ali, que eu marquei aqui, para a gente poder estar refletindo. No 29:3, vamos estar lendo ali, 29:3. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, ele está falando de milagres que aconteceram, sinais que aconteceram. O mar vermelho se abriu, o monte fumegou, pão caiu do céu, água saiu da rocha. Então, ele está falando de coisas que aconteceram ao longo dessa trajetória do povo de Israel no deserto. E aqui no 4 ele está enfatizando. Ele estava assim: porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então aqui Moisés está trazendo para eles coisas que eles não tinham entendido ali ainda. Ou seja, eu preciso, às vezes, para entender muitas coisas que já aconteceram, pedir um discernimento de Deus. Às vezes acontece alguma coisa com a gente durante o dia, você fala: Jesus, mas por que está acontecendo isso? Eu não estou entendendo, o que está acontecendo? Então a gente tem que pedir esse discernimento para Deus, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa entender o que Ele está querendo fazer. Até no domingo, na sexta-feira, na oração, a gente estava falando a respeito disso, né, sobre os discípulos de Emaús, que passaram por Jesus no caminho e não reconheceram quem Cristo era. E quando eles sentaram na mesa, eles partiram um pão com Jesus, aí os olhos deles se abriram e ele entendeu quem era Cristo, que era Jesus que estava ali ressurreto diante da presença deles. Então o que ele está fazendo aqui? Peça discernimento. Muitas coisas aconteceu e talvez você não vai saber, mas talvez você precisa também pedir esse discernimento da parte de Deus, para que você entenda o que está acontecendo. Amém? Do 12... no 29 aqui ainda dando sequência, do verso 12 até o verso 15, ele está fazendo uma recapitulação da aliança. Então ele está falando ali, que se o povo fosse fiel às palavras deles, a palavra do Senhor, que a palavra que foi entregue a Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor estaria com eles abençoando. Então ele está fazendo uma recapitulação ali da aliança do Senhor. Vamos ler ali também o verso 18, diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. 19. E aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração. Não tem aquela palavra que a gente sempre diz: o coração do homem, ele é enganoso. Então Moisés ele está fazendo uma recapitulação e ele está falando para o povo assim: tomem cuidado com o coração de vocês, porque ainda que vocês conheçam que isso é errado, pode ser que no seu coração você possa estar dizendo que não há nada de errado. Ainda que eu diga, que a palavra do Senhor diga que é errado, eu ficar deste lado e eu permanecer deste lado, de repente o meu coração ele está confortando, dizendo: não, você está certo. Então o coração do homem ele é enganoso. Então a gente tem que tomar cuidado. Ele está alertando para isso, para que a gente possa estar com os olhos abertos e ver se aquilo compete com a vontade de Deus, com o que Deus quer, ou se realmente é só um desejo do meu coração. No 29 ainda, 29 e 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então nós vemos aqui no 29, nós falamos no verso 4,
de nós pedirmos discernimento de coisas que aconteceram, para que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós vimos aqui no 18 e 19, falando que nós temos que atentar para ver se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus, ou se é simplesmente um desejo do meu coração. E aqui no 29, ele está falando algo interessante. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, ele está falando que aquilo que foi revelado a nós, aquilo tem que ser cumprido. E às vezes a gente espera algo à frente ser revelado para que eu possa fazer alguma coisa. Então ele está alertando o povo. Se isso não foi revelado ainda, isso é coisa do Senhor. E no momento certo o Senhor ele vai abrir o seu olho, ele vai te mostrar, ele vai te revelar. Mas se ele já te deu algo, se ele já te revelou algo, você tem que cumprir com o que ele já te revelou. Então às vezes eu estou esperando, por exemplo, com que algo se cumpra lá na frente, daqui 10 anos. Eu tenho uma palavra de Deus para daqui 10 anos. Eu vou fazer isso daqui 10 anos. Mas o Senhor ele já te deu uma palavra do que você tem que fazer hoje, e você acha que você não tem que fazer hoje porque você tem que esperar aquilo se cumprir daqui 10 anos. Então é isso que ele está falando. Se você já recebeu algo revelado da parte de Deus, você tem que cumprir aquilo que hoje foi determinado por Deus para a sua vida. Então se hoje aquilo que foi determinado para a minha vida é servir um copo de água para quem entra na porta da igreja, eu tenho que fazer isso. Se eu acho que daqui 10 anos eu vou estar em outro patamar, de repente isso só vai depender se eu servir o meu copo de água com excelência lá na porta. Amém? Entendido? Vamos lá para o capítulo 30, estamos terminando já. Capítulo 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então ele está falando ali também que não existe justiça própria em nós. Ele está falando que o Senhor nosso Deus, Ele é que circuncida o nosso coração. Ele é que nos leva a ter um coração que vai servir, que vai amar Ele com toda a força e com toda a alma. Ou seja, a gente por vontade própria, no nosso corpo corruptível, a gente vai ter uma briga muito grande se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo ele não nos direcionar a um ponto onde a gente possa encontrar o Senhor, por força maior nossa, pela nossa carne, dificilmente isso acontecerá, para não dizer impossível. Então o que ele está falando aqui, o Senhor é quem vai circuncidar o seu coração, o Senhor é que vai limpar o seu coração, para que você possa servir Ele de todo o coração e de toda a força. Amém? Do 30, do verso 11 até o verso 14, nós temos algo interessante aqui. Vamos ler com calma aqui. Diz assim no verso 11: Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Ou seja, está falando da palavra do Senhor. Que a palavra ela não é uma palavra escondida, a palavra ela está diante deles. No 12: Não está nos céus para dizerem quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? 13: Nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e para que nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração para cumprir. Ou seja, ele está alertando o povo que a palavra de Deus está mais perto do que às vezes a gente cria essa barreira de achar. Nós temos aqui, por exemplo, que nessa época nós não tínhamos Bíblias impressas e cada um tinha uma dentro da sua tenda. Nós tínhamos as tábuas das leis que ficavam guardadas. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, por exemplo, Paulo dizendo que a palavra ela vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós vamos ver também que naquela época de Paulo, nós não tínhamos acesso à Bíblia como nós temos hoje.
Então Paulo está falando para eles, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas por quê? Porque eles tinham que estar onde aqueles sacerdotes estavam lendo a palavra de Deus. Quem tinha os pergaminhos, quem tinha as escritas, por exemplo, das leis ali antigas, tinha que ir até essas pessoas para que eles pudessem ouvir eles lendo a palavra do Senhor. Então por isso que ele fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui ele está falando o quê? Que a palavra está muito perto deles, só que às vezes na nossa cabeça a gente cria essa barreira. Nossa, parece que a palavra está lá do outro lado, está lá no céu ou está lá do outro lado do mar, quem que vai buscar lá? E hoje nós temos essa facilidade, nós temos às vezes mais de uma Bíblia em casa na prateleira que às vezes só pega poeira. Então nós estamos vendo ele orientando o pessoal aqui, ó. Vocês têm que prestar atenção porque a palavra está muito mais perto do que vocês imaginam. Vocês só precisam querer meditar nessa palavra. Amém? Do 15, continuando ali, no mesmo capítulo 30, no verso 15 ao verso 20, nós vamos ver ali ele falando, né? Vês aqui, no 15, por exemplo, vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então ele está falando a respeito da aliança, ou seja, se você tem uma aliança com Deus e você obedece a essa aliança, você está optando pela vida. Se você está optando pela desobediência, você está optando automaticamente para a maldição ou para a morte. E ali na sequência, depois vocês podem estar dando uma lidinha lá, que ele está falando a respeito da aliança. Se vocês guardarem meus estatutos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem isso, vocês serão amaldiçoados. E ali depois no final ele fecha falando a respeito da vida. A partir do capítulo 31 aqui, nós vamos ter a quarta parte do livro de Deuteronômio, que já são ali alguns atos de Moisés antes que ele morra, vamos dizer assim, que seria o final do ministério da vida de Moisés. Aqui nós vamos ver, por exemplo, a partir daqui, que a gente está falando já que Moisés, ele está nomeando Josué como seu sucessor, assim como ele ouviu de Deus. Nós vimos, acho que mais especificamente lá no livro de Números, eu não vou lembrar o capítulo agora de cabeça, mas quando Moisés ele vai tentar barganhar para Deus, pedir para Deus para que Deus deixe ele entrar na terra prometida. Acho que aqui no livro de Deuteronômio, aqui no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala a respeito disso, no final do capítulo 3, que ele fala que ele tentou pedir para Deus ainda, para que Deus permitisse que ele entrasse na terra prometida, e Deus não permitiu. E nós vamos ver lá no livro de Números, que o Senhor ele fala para que Josué fosse esse sucessor que levasse o povo a cumprir, vamos dizer assim, essa conquista da terra prometida, né? Da sequência naquilo que Deus tinha como propósito lá e promessa desde que ele tinha prometido para Abraão. Então aqui nós temos ele falando a respeito disso, né? Falando que ele não subiria, que Josué passaria diante do povo e levaria o povo a essa conquista. No capítulo 31, no verso 9, até o verso 3, nós temos algo interessante, porque o que Moisés está atentando? O livro inteiro ele está atentando para a obediência e para a importância da lei. E aqui agora no 31, depois que ele falar que ele não vai estar mais, que Josué vai ser o líder e tudo mais, ele volta de novo a reforçar a importância da lei, de aprender a lei, de ler a lei. E ele está falando aqui, por exemplo, cada 7 anos eles se juntavam para fazer a festa do tabernáculo. No 11, nós temos escrito assim, ó: quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o povo de Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Ou seja, ele está lembrando o povo
que pelo menos na festa do tabernáculo, quando eles faziam de 7 em 7 anos, quando eles se juntassem, era para todo mundo junto estar lendo a lei, para que isso pudesse perpetuar entre as gerações. Nós falamos lá atrás a respeito de Manassés, quando Manassés ele pratica as abominações. Manassés lá no capítulo 18 mesmo, verso 9, a partir do verso 9 até o 14. Quando Manassés pratica abominações perante Deus e não obedece. E aqui nós estamos vendo aqui à frente a importância que ele está dando para que todo mundo conhecesse essa lei, para que eles não pudessem praticar isso, para que essas leis também perpetuassem de geração em geração. Vamos dar uma olhada rápida lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22, a partir do verso 8. Aqui nós já estamos falando depois do rei Josias. Josias foi, no final ali dos reinados antes do exílio, ele foi um dos melhores reis que Israel teve ali, né, naquele período, antes do exílio. Mas vamos ver ali algumas das consequências e a importância de meditar na palavra do Senhor, a importância da gente aprender a palavra do Senhor. 2 Reis 22, 8 diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele a leu. Nós estamos vendo aqui então, por exemplo, que o livro da lei, ele havia se perdido. Ou seja, eles não liam o livro da lei. Nós temos gerações e gerações de reis passando pelo reinado de Israel, e todas essas gerações, elas não conheciam as leis do Senhor. Elas nunca pegaram a lei e ouviram alguém lendo, ou elas mesmas leram, né? Por exemplo, os sacerdotes que liam as leis, mas eles não tinham acesso a isso. Vamos olhar ali no verso 13. Diz assim, Ide e consultai o Senhor por mim. Desculpa, antes vamos ver o 11 ali, O rei fica sabendo que eles acharam as leis e que tudo que eles estavam fazendo era errado. No 11 diz assim: E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então nós temos aqui o rei Josias sendo um dos melhores reis que Israel teve. Mas ele já tinha um coração voltado para a vontade de Deus, e quando ele vê a palavra de Deus, ele se arrepende de tudo que ele tinha feito, mesmo que ele não sabia que estava fazendo errado. No verso 13, diz assim, Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Ou seja, ele está falando que as gerações anteriores, elas não atentaram para a lei, para que eles pudessem governar o povo e para que o povo pudesse viver. Vamos olhar agora ali no 23, 2. Diz assim: O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Então ele está falando que ele leu o livro da lei diante de todo o povo, depois de muito tempo que se passou e muitas coisas aconteceram fora da vontade de Deus, e muitas coisas erradas aconteceram. Então, depois de muito tempo e muitas gerações, ele pega todo o povo, segundo a orientação que nós lemos aqui agora de Deuteronômio 31, ele junta o povo e lê essa lei com todo o povo. Então o povo não conhecia essas palavras. Então ele está falando assim, a gente leu diante de todo o povo o livro da aliança. E não tem como a gente, vamos dizer assim, obedecer ou executar uma ação de uma aliança se a gente não conhece os estatutos dessa aliança. Não tem como eu ter uma vida com Deus e dizer que eu vivo uma vida de santidade, que eu vivo uma vida de propósito, que a minha vida está no centro da vontade de Deus, se eu não conhecer a palavra do Senhor, se eu não meditar na palavra do Senhor. E era isso que aconteceu com o povo de Israel, desde Salomão até o último rei de Judá,
que foi para o exílio. Eles viveram uma vida desregrada e eles não sabiam qual era a aliança e qual era o propósito deles como nação. Então, se a gente não conhecer, se a gente não tiver acesso, se a gente não meditar na palavra do Senhor, dificilmente a gente vai ter uma vida cristã de êxito. Porque se a gente não conhece o livro da aliança, o livro que mostra qual que é a vontade do nosso Deus, dificilmente a gente vai conseguir obedecer os seus estatutos. Amém? Vamos passar rapidamente aqui já para a gente finalizar. Aqui no capítulo 32, nós vamos ter aqui o último cântico de Moisés. Nós vamos ter aqui algumas bênçãos que Moisés está derramando sobre o povo. Ele está falando sobre cada uma das tribos, está abençoando as tribos que está acontecendo, no 32 e no 33. Ele está trazendo sobre cada nação uma bênção. Ali, por exemplo, no 33, 29, diz assim: Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade? Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre todas essas alturas. Ou seja, ele está finalizando aqui as bênçãos que ele estava fazendo sobre o povo de Israel antes de ele morrer, dizendo que Israel, vamos dizer assim, no 29 ele está enfatizando o propósito de Israel e o que Israel tem que fazer, de quem Israel depende. Ou seja, o Senhor é a favor deles e por isso eles pisariam e conquistariam terras e nações. Mas aqui depois os irmãos podem estar dando uma olhadinha em casa aqui, que é muito interessante. As bênçãos que o Senhor, através da vida de Moisés, derrama sobre o povo de Israel. No capítulo 34, nós vamos ver aqui, fechar o livro. E nós vamos ver aqui a segunda parte, a primeira parte aqui, nós vamos ver Moisés tendo essa vista da terra prometida. Então ele sobe no Monte Nebo, ali, no cume de Pisga, ele olha toda aquela região e o Senhor recolhe ele para si. Ou seja, o Senhor ali, ninguém sabe aonde que foi o corpo de Moisés, todo mundo sabe que Moisés morreu. Então, uns dizem que o corpo de Moisés foi transladado, outros dizem que o Senhor escondeu. Então, é um grande mistério. Mas ali, Moisés sobe e ele não tem mais contato com ninguém. E ele é levado pelo Senhor. Na segunda parte ali, nós vamos ver no verso 7 ali dizendo, por exemplo, que Moisés morreu com 120 anos, que ele, mesmo com 120 anos, ele era ainda um homem que tinha vigor, ele tinha vida ali ainda, quando o Senhor levou ele para si. Nós temos ali também eles falando a respeito desse tempo de luto que Israel teve em respeito a Moisés ali, de 30 dias, que eles choraram ali, cumpriram esse processo, e também Josué ali sendo cheio do espírito de sabedoria. No verso 9 diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, quando Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, ele está falando ali que Josué foi uma liderança instituída por Deus, e que ele foi abençoado por meio da vida de Moisés. Lá no livro de Números, nós temos essa passagem, quando ele pede que Moisés derrame da glória que havia em Moisés sobre a vida de Josué. Depois os irmãos podem estar dando uma olhadinha lá no livro de Números, quando acontece essa oração aqui. E também falando que desde o dia de Moisés até o dia que foi escrito aqui o livro, que não houve homem, não houve profeta semelhante ao profeta Moisés, que fez maravilhas e milagres, que fez tudo o que fez perante o povo de Israel. Amém? Vamos nos colocar de pé, para a gente estar encerrando o nosso estudo, que a gente possa estar meditando, assim como a gente viu que o livro ele enfatiza bastante em obediência,
em dar ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Senhor, em dar ouvidos àquilo que Deus está falando para a gente, que a gente possa tomar isso como um aprendizado para os nossos dias e que a gente possa pedir para o Senhor um coração apaixonado pela palavra dele. A gente viu que o povo de Israel lá na frente sofreu muito por conhecer muito pouco o livro da aliança, o livro da lei. Então eles não conheciam aquilo que era proposto para eles, e eles sofreram bastante. Às vezes a gente está sofrendo em coisas porque a gente não está sabendo conhecer a palavra do Senhor. Talvez a gente até tenha uma Bíblia em casa, talvez a gente até leia um versículo aqui, um versículo lá, mas a gente não tenha tido esse interesse total pela palavra de Deus, para escutar aquilo que realmente Ele quer falar para os nossos corações. Então que a gente possa estar pedindo para o Senhor Jesus que Ele acenda no nosso coração essa chama, pela palavra dEle, por Ele, pelo propósito dEle, que nós possamos estar buscando estar mais perto dEle. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esse tempo precioso que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por essa palavra que é rica, Senhor Jesus, e que Pai, que o Senhor possa inflamar, Senhor, incendiar os nossos corações, Pai, com um amor e desejo, Senhor Jesus, por mais de Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, estar aprendendo, Senhor Jesus, cada vez mais acerca da Tua vontade, Senhor, e conforme nós aprendemos, que nós possamos também praticar, Senhor Jesus, e colocar isso em ações, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos levar a um lugar, Senhor Jesus, aonde o centro da nossa vida está baseado na Tua palavra e na Tua pessoa, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, Te representar com excelência aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela traga esperança nesses dias, Senhor Jesus, que a Tua palavra reaviva as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar a Tua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, por cada irmão, Senhor Jesus, neste momento que está passando uma dificuldade, Senhor Jesus, por cada irmão, Senhor Jesus, que neste tempo, Senhor, precisa e necessita de uma resposta, de uma cura, de um milagre, de uma intervenção da sua parte, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando, Pai, possa estar abrindo os nossos olhos, Senhor Jesus, e possa estar nos mostrando, Pai, quem o Senhor é, Pai, para que nós possamos cumprir os nossos propósitos como igreja aqui neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos dando uma semana abençoada em Tua presença, Senhor, e que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo as nossas ações, Pai. É isso, Senhor, que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.